Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Lívia, do Costura Criativa by Lívia. E a aula de hoje é esse rolinho lindo aqui. Deixa eu abrir para você ver. Olha, tá amassado assim porque eu acabei de abrir, né? Tava todo enroladinho. Aí se você olhar aqui pertinho, ó, aqui, dá pra ver que ele tem um campo vitrado aqui. E tem alguns pulos do gato para poder fazer esse jogo americano. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu curtir e vamos embora pro vídeo. Então, pro nosso jogo americano, tá meio misturado aqui, mas eu vou explicar cada passo, tá? Vou chegar aqui um pouquinho pro lado. Aqui eu tenho a manta que eu vou usar para ser uma das bases dele. Você pode estar usando, essa aqui é a R1, você pode estar usando a R2, ou você pode usar o acrilon, ou você pode fazer até esse jogo americano sem manta, tá? Então aqui eu vou chamar de tecido principal. Eu vou deixar também a medida que eu tô usando. Vai estar tudo aqui embaixo em mostrar mais. Você clica aqui em mostrar mais, vai estar tudo no box de informação as medidas, ou também no grupo do Facebook. Então vamos lá, eu tenho esse tecido aqui. E aí eu tenho aqui um tecido que vai ser o meu tecido que vai ficar aqui atrás. Vai ser o fundo dele. Então eu vou chamar ele de tecido de fundo. Esse aqui é um azul marinho e eu escolhi ele para ser a base da parte de trás, tá? Ele também vai estar com a medida ali. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que mesmo que você não tenha exatamente as medidas que eu tenho aqui, você vai conseguir fazer esse jogo americano também, tá? E a primeira coisa, se você tá usando uma manta, eu acho melhor que você costure a toda volta. E é o que eu vou fazer. Eu vou colocar uns alfinetes. Então lá na máquina eu vou mostrar como é que eu fiz. Eu tô usando até um pezinho de teflon, mas você não precisa usar exatamente um de teflon, tá? Eu tô aqui na minha máquina assim, gira antiga. E eu vou passar um pesponto aqui de 3 centímetros. Se você estiver usando calcador de ferro, você coloca bem na beiradinha mesmo essa costura, tá? Vou colocar aqui essas faixas. Eu tenho 4 faixas aqui no comprimento do fundo, né? O fundo que nós vamos usar, ó, o fundo tá inteiro, que nós vamos usar para fazer esse jogo americano. Eu cortei aqui, ó, as faixas no tamanho dele, mesmo comprimento dele. E aí, cada uma delas tem de altura, né, daqui até aqui, 6 centímetros. Mesmo que elas sejam do mesmo tamanho, duas vão ser reduzidas. Mas para você já cortar e já ter noção, são 6 faixas. Então, se eu pegar o comprimento do meu fundo, né, que eu vou colocar todo no esquema de molde. Se eu pegar o meu fundo e já cortar uma faixa do meu tecido pelo comprimento, eu vou conseguir fazer o acabamento da frente, que é esse aqui, e vou conseguir fazer um fundo, e eu ainda vou ter uma sobra ainda de tecido, tá? Eu assisti esses dias um vídeo sobre um gabarito, e eu achei excelente, já até pratiquei algumas vezes aqui, e aí eu trouxe aqui pra vocês, ó. Uma das faixas eu tenho aqui, o que eu vou fazer? A faixa aqui embaixo, eu já marquei aqui, isso aqui é uma folha de papel cartão comum. Eu marquei daqui pra cima 1 centímetro, que vai ser a minha borda, né? Aliás, essa vai ser a minha dobradura aqui, minha margem de dobradura. Então, eu vou vir aqui com o tecido e vou subir até a marcação do 1, tá vendo aqui? E vou vir com o ferro e vou vincar. E encostando aqui embaixo, tá? E aí, eu venho em todo o comprimento. Você pode tirar um pouco, passar um pouquinho mais. Ó, é importante que essa folha aqui, né,
Não digo para você usar uma A4. Você pode usar uma folhinha mais grossa. Pelo menos 120. Essa folha aqui, seja fina para que você consiga fazer essa barrinha. E aqui é só uma barrinha simples mesmo. Ó, encaixei aqui. É uma maneira de você ter uma margem mais rápida de costura, ao invés de ter que ficar riscando tudo, né? E aí vai vincando. Depois passa o ferro em cima. Eu vou fazer isso com as 4 partes e já mostro tudo passado já. Ó, passei a costura em toda a volta só mesmo pra segurar. Agora aqui eu tenho as faixas. E aí eu já mostrei pra vocês como é que eu fiz essas dobras aqui. Então, pra gente entender a montagem desse esquema, o que eu preciso fazer? Essa dobra que tá aqui, tá vendo? Essa dobra eu vou usar como acabamento pra essa parte aqui. Né? Pra parte de cima, parte de baixo, ó. Vai ser esse acabamento. Essa moldura que eu quero deixar pronta. E aí, pra facilitar o entendimento, eu vou fazer o seguinte. Eu já fiz um vinco de 45 graus, ó. Eu tô aqui com a dobra pra baixo. Aqui tá a dobra. Eu vou pegar com a parte da dobra e vou colocar assim, ó. Coloquei bem rente, né? Ó, dá pra perceber que eu formei um triângulo. Percebem? Então é isso. Formei um triângulo. E é exatamente isso que eu vou escolher 2 faixas e eu vou fazer esse vinco, ó. Eu já fiz nessa daqui e nessa daqui é a mesma coisa. Ó, com a base dobrada, essa parte dobrada, eu vou no ferro e vou vincar e vou fazer esse triângulo aqui. Apenas nas 2 faixas, que vai ser a de cima e a de baixo, que são as maiores. E aí, por que é que eu falei que independe depois o tamanho das laterais? Tanto para isso aqui. Digamos que você tenha um tecido que seja menor do que o esquema que eu tô te ensinando. Não tem problema, porque como eu falei, você vai cortar a faixa no comprimento do seu tecido de fundo, que foi aquele todo azul que eu mostrei. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essa montagem aqui primeiro? Eu vou reservar uma parte e eu vou ensinar primeiro uma de cada vez. Então, eu tenho aqui uma das laterais, certo? Lembrando que aqui tem que ficar assim, com a dobra encostando nesse tecido aqui. Então, eu vou virar, vou pegar uma das laterais, vou colocar aqui em cima e eu vou alfinetar exatamente na marcação que ficou daquele triângulo, tá? Presta bem atenção nessa parte aqui para você conseguir entender. Então, quando eu costurar essas 2 partes assim, olha o que vai acontecer. Quando eu costurar, eu fiz só uma demonstração com o alfinete. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ela vai formar uma barra aqui. E aí, com a lateral que eu reservei, que é igual a parte de cima, que eu só vinquei 2, certo? Eu também vou fazer isso aqui. Aí, no caso, essa lateral, eu vou colocar assim. Exatamente aonde eu preciso que ela termine, tá? E aí, eu vou jogar pra cá, ó. Você vai perceber que ela formou certinho, entendeu? E aí, pra você saber, você pode pegar ou um alfinete ou um giz e marcar que aqui é onde está terminando. E aí, ó, meu esquema tá aqui certinho. Então, primeiro eu vou montar o quebra-cabeça aqui em cima da base, tá? Eu vou montando aqui pra vocês entenderem. Eu sei que parece complicado. Ó, eu tenho aqui, então eu vou jogar ela pra cá. Tá vendo a minha dobra aqui, né?
E aí eu vou botar essa ponta exatamente aqui, perto do fim do tecido. Porque é onde eu vou costurar, tá? E aí, ó, meu quebra-cabeça vai se transformando. Olha, tá entendendo? E agora eu tenho a outra parte, mesma coisa. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar a frente, a dobra pra mim, tá vendo aqui, ó, a dobra. E aqui, se eu virar embaixo, a dobra. A dobra tá pra baixo e uma outra dobra tá pra cima. Então, eu vou encaixar aqui. E aí, como as bases que eu fiz o vinco, eu vou olhar aqui embaixo. Aqui, ó, minha base que eu fiz o vinco. Deixa eu riscar para vocês poderem enxergar. Vou riscar aqui para você enxergar, ó. Aqui está a minha dobra, olha, certinho. E aqui é o tecido de baixo. Eu vou colocar um alfinete exatamente. Aonde que eu vou passar a costura? Exatamente nessa linha. Então, se o tecido for escuro, igual o meu é escuro, você pode fazer isso. Deixa eu desvirar as outras. Vou tirar aqui, ó. E é exatamente aonde tá, eu vou passar. Esse giz aqui é aquele giz panda. Ele apaga com o calor do ferro, tá? Mas mesmo se você precisar riscar com alguma outra coisa, nessa parte aqui, eu não digo caneta esferográfica, né? Eu não digo caneta, tá? Mas tem que ser algo que consiga ficar escondido e com a lavagem dessa peça não tenha problema nenhum. Então, tenha paciência, até com você mesmo tenha paciência, ó. Aqui eu tenho um outro risco, né? Tem um outro vinco, então vou marcar também. Então, aqui eu já tenho um vinco, né? E se eu virar onde eu botei o alfinete, olha, a moldura se formando, tá? Então, tem que ficar bem certinho aqui. Ele ficou desalinhado, ó. Tem que ficar bem certinho pra eu perceber que a moldura vai ficar certa, ó. Aqui. E aqui é só encaixar, certo? E aqui eu tenho a outra moldura já aguardando essa dobra vir pra cá. E aí eu vou juntar assim, tá vendo? Dobra pra cima e ó. Sempre vai encaixar aqui, ó, certinho no ângulo e dobra com, ó, o vinco aqui. No caso, esse é menor. Deixa eu chegar mais pra cá. Ele tem uma sobra aqui. Então, esse eu preciso saber onde ele vai terminar, né? Essa parte eu posso cortar. Eu já posso fazer o corte dela aqui, ó. E é a mesma coisa que eu tenho aqui pro outro lado. Né? Posso até medir, porque as faixas eu não fiz do mesmo tamanho. Eu posso medir com a outra que eu já cortei, que deu certinho, ó, e cortar. E aí eu reservo. E aí eu posso virar aqui, ó, e vou colocar certinho, ponta com ponta. Olha, eu cortei depois que eu já alinhei. Aí eu boto ponta com ponta e a costura que eu vou fazer é da minha marcação aqui que eu fiz com giz. Aí agora eu tenho o arco todo montado. E eu vou lá pra máquina de costura pra mostrar essa costura aqui. Eu sei que pode parecer um quebra-cabeça meio louco, mas se você seguir os passos certinho, você vai conseguir fazer sim, tá? Então, ó, aqui eu coloquei, né? Como eu expliquei, coloquei a dobra e a outra dobra tá do outro lado, né? Coloquei o tecido de frente, frente com frente. Vou soltar aqui pra mostrar. Eu coloquei, ó, as duas dobras estão pra cima, tá vendo? Então, eu coloquei a parte de, que seria o acabamento, que é a parte de dentro aqui, eu coloquei um de frente com o outro. Eu vou alinhar certinho, ó, assim. E o lado que eu marquei aqui é o que eu vou alfinetar pra costurar. Então, eu vou alfinetar.
Eu só alfinetei daquela maneira pra vocês verem, tá? Mas aqui agora eu vou passar uma costura aqui, ó, enviesado mesmo, tá? Como eu fiz a marcação daquela dobra. E aí eu vou fazer o retrocesso. Vou começar 3 pontinhos, volto no retrocesso. E aí no final também, vou terminar com o retrocesso também. Que ela vai virar um balãozinho, ó, certinho, tá vendo? Eu vou fazer isso nas 4 partes. Ó, passei as costuras. E aí, do outro lado que eu fiz, fui no ferro. Ó, tá vendo? Que ficaria desse jeito aqui, certo? Então, eu fui no ferro, abri o balãozinho, não tô fazendo força, só abri e vinquei com o ferro pra ele assentar bem. E aí, eu fiz isso, ó, nas 4 partes, tá? A manta tá maior, tá? E agora eu vou colocar aqui, você vai entender. Eu vou colocando. Vou alinhando, porque tem que tampar a parte de baixo. Conseguiu ver a moldura? Aí no ferro, eu vou colocar aqui, vou passar pra colar essa moldura aqui. Ó, fui no ferro. Se a sua der alguma diferença, porque eu queria fazer um jogo americano desse tamanho. Mas se a sua der alguma diferença, você pode deixar esse tecido um pouquinho maior, pra sua borda ficar encaixada certinha. A minha eu vou ter que tomar bastante cuidado para não aparecer linha de baixo. Então eu vou alfinetar. Eu vou colocar os alfinetes para segurar um pouquinho essa barra aqui. Vou lá pra máquina. Tomar bastante cuidado, tá? Eu vou fazer o retrocesso aqui na pontinha. Deixa eu soltar um pouquinho esse alfinete aqui, prender pra cá. Vou começar bem próximo aqui. E aí você chega o máximo que você puder. Chegar bem perto do canto mitrado aqui, pra não errar. Eu vou voltar com 3, tá? Vim 3 pra frente, vou voltar com 3. Se você ainda não tem muita prática, né? Não tem praticado ainda muito pra fazer a costura na ponta, o que que você faz? Coloca esse tecido aqui de fundo maior mesmo, porque aí você pode usar uma margem maior aqui na hora da costura, tá? Vou passar, vou virar e vou fazer o retrocesso aqui nessa lateral. Para peças que você for usar assim, né, que tem um contraste de cor assim muito grande, o ideal é você escolher a linha da cor da mais escura, tá?
E o ideal é que você já comece mesmo a comprar as linhas das cores dos tecidos que você estiver usando, ou pelo menos o básico. Você já está costurando há algum tempo, compra aquele carretel menor, né? O investimento do carretel maior é incontáveis vezes melhor, né? Com certeza. Mas nada impede de você ter o carretel pequeno para iniciar, tá? E agora que eu tô aqui com essa margem já toda costurada, né, aqui, eu vou passar uma costura aqui em volta primeiro. Agora que eu vou tirar o excesso, vou virar aqui do outro lado, ó. Nós costuramos aqui no meio. Essa primeira costura que tá aqui pra fora é do tecido. Então, você pode até fazer ele um pouco maior do que a margem que você tá deixando aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido azul marinho liso, é esse aqui que eu tenho. Eu vou colocar aqui em cima. Já fui no ferro, assentei, ó, tá aqui. O meu tecido de cima, ele ficou um pouquinho maior, porque na manta, o de baixo aumentou. E aí, pra eu ter certeza que vai dar certinho, o que eu vou fazer? Vou alfinetar as partes principais aqui, das 4 pontas. Vou fazer o quê? Levando em consideração a base, que é essa parte de baixo que tá aqui na manta. Se eu fosse montar somente um jogo americano, pessoal, para colocar na mesa, para as pessoas se servirem, esse somente aqui, na costura, já estaria pronto. Eu ia costurar toda a volta, poderia colocar também um viés a toda a volta, deixaria uma abertura aqui para desvirar no que não tivesse viés, tá? E estaria pronto. Mas eu não quero fazer um jogo americano simples assim. Eu quero fazer um jogo americano para quem gosta de levar pro trabalho, forrar a mesa que vai almoçar, tá? Então eu vou pegar aqui a minha régua. Vou colocar aqui, levando em consideração essa margem, porque se você olhar bem, é porque é azul marinho. Esse meu tá menor, mas eu vou medir pela base. Então eu vou colocar ela aqui. E vou medir da ponta dela pra dentro 1 centímetro. E aí, se você for medir com a régua escolar, eu vou riscar com o giz panda, tá? Ó, aí aqui 1 centímetro e vou riscar. Em uma das laterais, eu já vou marcar o tamanho que eu quero pra desvirar. É esse tamanho aqui. Já faça isso também, pra você não esquecer. Tá? Eu vou começar com o retrocesso daqui, vou fazer a volta toda, vou terminar com o retrocesso aqui. Aí, como eu falei, se você fosse fazer um jogo americano simples, só essa etapa basta. Mas eu não quero fazer, eu quero fazer um para almoço. Então, eu vou reservar aqui só um pouquinho. Eu tenho aqui 2 tiras, vou colocar aqui em cima mesmo. Eu tenho aqui 2 tiras de viés industrial de 30 centímetros. É o viés industrial largo, tá? E aí, simplesmente eu vou fazer o quê? A parte mais larga eu vou dobrar pra dentro. Vou mostrar aqui, vincando. Eu tenho aqui a parte mais larga, ó, dá pra perceber que no viés tem uma parte que ela é um pouco maior. Então, eu vou dobrar ela e vou fazer um vinco no comprimento. E vou dobrar por cima a outra. E aí, eu escolhi o vermelho para ter um destaque, também porque tem vermelho na estampa. Você escolhe a cor do viés que mais se adequar.
E aí, na máquina, eu vou passar uma costurinha aqui. Bolsa. Então, eu tenho aqui a altura, eu vou vincar aqui, ó. Posso até dar um pique. Só pra eu saber onde eu vou colocar o meio, tá? Esse eu vou fazer um modo mais simples, que vai ser o de amarrar. Então, eu vou colocar os dois juntos. Vou colocar aqui por dentro. Posso até colocar assim, ó, um do lado do outro. Vou deixar mais ou menos esse tamanho, um dedinho. Vou colocar um clipe ou um alfinete pra segurar. Ó, vou começar pela marcação que eu fiz, é onde eu vou deixar a abertura, tá? Eu vou costurar em cima da linha que eu fiz. Se o seu encaixou certinho, o que você vai fazer? Vai ser um pezinho de máquina, não igual o meu, porque ele é muito fininho. Então, vamos lá, baixa a agulha. Vou começar com o retrocesso. Nessas partes, que é o finalzinho, eu gosto muito de fazer um retrocesso aqui, em todas elas. Porque quando desvira, eu acho que essa parte fica melhor acabada. Então, eu ultrapasso e volto com o retrocesso. Paro em cima da linha e vou virar com a agulha abaixada. Eu vou iniciar e voltar também com o retrocesso. Tô chegando aqui na parte que eu quero segurar. E eu vou dar um retrocesso também, para eles ficarem bem fortes, tá? Prontinho. Eu vou aproveitar e já vou retirar essa parte aqui, tá? As 4 partes. Eu não cortei em cima da linha que eu fiz, tá? Agora vamos desvirar, né? Tirar as linhas logo que estão pro lado de cá. Ó, então lá no ferro eu assentei bem a costura aqui. Olha o outro lado também, como é que ficou. Deixa eu ver, ó. A abertura tá aqui em cima. Então, eu vou fazer um pesponto bem na ponta. E aí, eu quero fazer um outro detalhe nessa costura aqui. Da margem que eu costurei aqui, eu vou marcar mais um pé calcador aqui de diferença e vou passar. Vou mostrar pra vocês rapidinho lá na máquina. Ó, a primeira costura que eu vou fazer vai ser aqui na borda, pra poder fechar aquela abertura que eu deixei. Vou começar um pouquinho mais aqui pra ponta. Se a sua máquina tem um pouco de dificuldade em passar em partes grossas, você vem rodando o volante devagar, tá? Ver se aonde estava a abertura se fechou certinho, prontinho. Viu que legal, que bacana fazer esse jogo americano? Ele vai ter todo o esquema desse molde aqui, de como eu fiz os cantos e as minhas medidas. E aí você pede para participar, o grupo é gratuito, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!